Hoje vai cair a cadeia e as barreiras de Satanás que estava tentando te impedir para que não haja felicidade no teu lar. E eu digo que vai haver. E Deus vai exaltar o teu nome, a tua família nesta terra. E cada um de nós sabemos a posição que Deus quer na nossa vida. Que bom estar aqui com vocês. Vamos ser breve, falar um pouco daquilo que Deus cuidou na minha vida e na vida desta mulher tão linda que o Senhor me agraciou. Sou um homem privilegiado pela bondade e a fidelidade de Deus. E eu sou o Edmilson, desta branquinha linda, maravilhosa, que não tem em lugar nenhum na face da terra outra igual. Duvido. Eita coisa boa, Jesus. Olha, eu sou a Deia, como eu disse ontem, desse moreno alto sensual que Deus me deu. Amém? Eu queria compartilhar com vocês, para nós começarmos, aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 9, diz assim: melhor é serem dois do que um. Deus já está nos orientando acerca da importância do marido e mulher. Melhor é serem dois do que um. E ele diz no versículo 10, se um cair. O que Deus está expressando aqui para mim e para vocês? Que existe numa trajetória de vida conjugal a possibilidade de alguém cair. Agora ele diz em seguida assim: se um cair, o outro faz o quê? E por que nós temos sempre um dedo para ser arma de Satanás para acusar o defeito do outro? Porque acusador ele é eficaz. Você não, querido. Você é a imagem e semelhança do Senhor. A palavra diz acerca de ajudarmos. Então é isso aqui, ó. Estenda a sua mão. Oriente. Ajude. E ele fala justamente levantar o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se os dois dormirem juntos, eles... Não escutei. Amém. Então, gente, nada mais gostoso que um ar-condicionado ligado ou o clima do inverno, né? Que vai chegar. E quando a gente deita, a primeira coisa que o homem faz é o quê? Coloca a perninha por cima dela. Aí deixa a perninha. Aí lá na frente ela diz assim: amor, tira a perninha que está pesando. Né? Aí lá mais para frente ela dá aquela catucadinha: amor, chega para lá, eu estou na beira da cama, eu vou cair. Ou quando ela não suporta mais, aí ela entra aquela palavra e diz assim: caraca, para de roncar que eu não consigo dormir. Mas é melhor ouvir essas coisas do que se aborrecer e irado pegar o seu travesseiro, o seu lençol e sair do seu leito e dormir na sala ou em qualquer outro lugar, dando lugar ao diabo para dormir ao lado do seu marido ou da sua mulher. Sabe por quê, querido? Porque diz aqui o Senhor: se alguém quiser prevalecer contra os dois, lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E aqui no livro de Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim: perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da
tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira, a mulher da tua aliança. Não fez ele somente um, e em carne e espírito são dele. E por que somente um? Ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos, e ninguém seja desleal com a mulher da sua mocidade, ou com o homem da sua mocidade. E o versículo 16, ele é maravilhoso. Diz assim: eu, o Senhor dizendo, detesto o divórcio. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Agora entenda, Deus odeia o divórcio como Ele odeia o pecado, mas Ele não odeia o divorciado e nem o pecador. E quero esclarecer para que ninguém se sinta ferido, porque não sou Deus e nem juiz, sou cabeleireiro. E pela graça e misericórdia do Senhor, estamos aqui como pastores. Querido, se você hoje está aqui num segundo casamento, cuide para você não ir para o terceiro, porque pode ser que Deus não tenha compaixão de ti. Edmilson não conhecia esta palavra. Um jovem, dentro do catolicismo, ali, meu pai me conduzia e eu ia à igreja, assim crescendo, e meu pai, lendo as escrituras, me chegou a mim e disse: você não precisa mais confessar pecado a padre, somente a Deus em nome de Jesus. Aí menos eu me interessei a estar na igreja católica. Assim crescendo, aos 19 anos, conheci a Branca, começamos a namorar. Não me deu muita bola não, porque eu era um soldadinho da aeronáutica, então ela não me deu muita bola, manequim modelo que ela era na época, vivia de passarelas, e assim fui insistindo e consegui. Deus me dá esta belezura para ser minha namorada e a minha mulher. E aos 23 anos, eu e ela com 21, decidimos nos casar. E fui aos meus pais e falei: pai, eu quero casar com a Déia. E ele falou: você sabe o que é um casamento, filho? Eu falei: pai, a gente casa porque ama. Ele disse: não é só isso. E fizemos o papel que naquela época se fazia, e alguns fazem ainda hoje, mas são poucos. Fomos à casa da moça pedir a mão dela em casamento. Infelizmente hoje o pessoal já chega já com o pacote pronto, né? O pacote já vem pronto, quando não o filho já na mão. E assim nos casamos no dia 14 de maio de 1978, né, meu amor? E começamos a nossa história. A Edmilson, vivendo a sua história ali, e com pouco tempo, eu era um cara extremamente vaidoso, fui fazer o curso de manequim, também modelo junto com ela, fiquei ridículo em termos de vaidade. E eu adorava uma roda de samba e um pagode. Não bebia, não fumava, não me drogava, não falava da vida dos outros, não participava de briga. No meio de roda de samba eu era um cara legal e alguns diziam: pô, cara, tu não pega um bagulho, não fala da vida de ninguém, não arruma uma confusão, tu vai pro céu. Eu estava dando passos largos para o inferno e não sabia. Só que com pouco tempo de casado, não tinha esta palavra de vida no meu coração. Trabalhando no horário de 1 da madrugada às 7 da manhã, na sexta-feira, antes dela chegar do trabalho, comecei a ir para a roda de samba. E roda de samba não é lugar para você estar nem com a sua mulher, principalmente sozinho. Sozinho eu estava, ficou mais fácil para o diabo. Logo apareceu uma Jezabel. E eu me envolvi. E comecei a mentir. E quem mente, tem quem? O pai da mentira, que é o diabo. Você, papai, você, mamãe, cuidado com o que você diz em casa quando o telefone toca e o seu filho atende. Diz que eu não estou, diz que eu não estou. Cuidado, você está sendo filho do diabo, mentindo. Cuidado com isso que você está ensinando ao seu filho.
E comecei, querido, a me envolver isso crescendo, e foi cada vez mais. A mentira aumentando. Chegava no sábado de tarde, em casa, aí passei para a noite, passei para o domingo, passei para a segunda-feira. Viajava com aquela mulher, esquecendo a mulher da minha mocidade. Só, meus amados, que para Deus nada fica oculto por muito tempo. Tudo, diz a palavra de Deus, que tudo o Senhor revela. Nada fica oculto, tanto para quem serve, como para aquele que não serve. Não se deixe enganar, o Senhor não permite ficar oculto por muito tempo. Assim alguém descobriu o meu telefone, sabendo que eu era casado, e ligou para lá. E eu estava viajando com esta pessoa. E ligou, falou com a minha mãe passou o telefone para ela e contaram toda a história. Viajando eu, cheguei na segunda-feira. Minha mãe nesta época não era convertida, era aquelas Paraíba mulher macho sim senhor. Vocês sabem como é que é, né? Aí quando eu cheguei, que eu entrei, querido, ela me recebeu do jeito bem paraibano, pequenininha assim, mas não tinha conversa, querido. E eu me desviando do tapa, de tudo que ela ia fazendo, até que cheguei à minha casa, ela sentada olhando para mim, começou a chorar e contar toda a história que ela ouviu. E eu ouvindo, ela me perguntou e disse assim, é verdade tudo isso? E eu falei, é verdade, porque eu queria viver uma liberdade. Ela arrumou as malas dela e foi embora para a casa de uns parentes dela em Minas. Nessa época, meu pai já estava com um câncer no pulmão, já bem adoentado, bem magro. Passou aquela semana, eu cheguei no sábado de manhã em casa, ele entrou após mim, ali sentou, chorando, dizendo, meu filho, você nos fez ir à casa daquela moça, tirar ela para ser a sua mulher, e você nos apronta este papel. E eu falei, pai, o que o senhor quer que eu faça? Ele, vá buscar ela, porque aqui é o lugar dela. Ela é sua mulher e tem que estar aqui com você, porque o meu pai e a minha mãe nunca passou a mão na minha cabeça. E fomos, e lá os parentes dela nos receberam muito bem, e ali nós sentamos à noite, tentamos acertar e esquecer aquela situação e viemos embora. Só que Edmilson não tinha Jesus, Edmilson não tinha esta palavra, não vivia a questão de ser um filho de Deus, mas filho do diabo. Aí, querido, com pouco tempo, tentando não ir ao encontro daquela mulher e ficar com a minha, um mês aproximadamente daquela tentativa de acerto, ela passou mal, nós fomos para o hospital. Os médicos atenderam, voltaram com ela dizendo que ela estava tendo um mini aborto, que estava tudo bem, que poderíamos ir para casa. No meio do caminho ela me parou e pegou a minha mão, olhando nos meus olhos, que é assim que a mulher gosta de conversar, olhando nos olhos, e falou, você não precisa se preocupar, que eu não vou ter filho para prender você. Porque eu quero dizer para os queridos amigos e homens que aqui estão, não se deixe enganar, achando que esta que você escolheu, que está ao seu lado aqui, ela é tola, porque não é, querido. Deus deu a ela, quando ele disse, far-lhe-ei uma, Deus sabia o que fazia. A mulher lava, ela passa, ela cuida da casa, cuida do filho, atende o telefone, e está aqui no telefone, e tem um bochicho aqui do lado, e ela está falando no telefone. O bochicho interessa, ela para o telefone e diz assim, o que está acontecendo? Você tem dúvida disso? É só estar numa festa, querido. Elas estão aqui num bate-papo, aqui você está aqui do lado. Aí entrou a amiga atrasada, querido. Quando entrou a outra, disse assim, olha lá, fulano, olha, chegou a mesma roupa que ela usou na festa de fulano. E aquela abençoada ainda emagreceu. Olha como é que está o vestido largo nela. Isso é da mulher, querido. Então a Déia sabia o que estava falando. Fomos para casa, a barriga da Déia crescendo e a cabeça do Edmilson lá fora. Como eu não tinha Deus, querido, decidi tomar uma posição.
E assim esta posição foi a seguinte, de ir embora. Só que eu e a Déia nunca brigamos, eu nunca agredi ela com palavras, nunca dei um soco nela, nem na parede, e a Déia nunca me jogou uma panela de macarrão na cabeça. Mas Edmilson foi pior do que isso. Edmilson pegou a Déia grávida, com a barriga grande, e levou ela diante daquela pessoa que eu estava me envolvendo, para que a Déia dissesse àquela pessoa que nós dois não tínhamos mais nada um com o outro. Não precisava bater. Deixei a Déia em casa, arrumei minhas roupas e fui viver a liberdade que eu queria, morar com aquela mulher. E com pouco tempo se fez cumprir o que diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Diz assim o Senhor: tudo que o homem semear, isto mesmo ele ceifará. Num dito popular, tudo que você fizer, querido, você vai receber de volta. Não se deixe enganar. Saí eu do trabalho mais cedo, trabalhava de madrugada. Saí eu um pouco mais cedo e fui para aquela casa. Quando eu entrei pelas portas daquela casa, aquela mulher estava me traindo com outro homem dentro daquela casa. É o troco. É o troco. Edmilson arrumou a roupa, pegou a sua trouxinha. Para onde ele foi? Para a casa da Déia. A Déia me recebe. E ali a gente vai tentando viver a vida comum do lar. Chegou o momento de nascer o nosso filho. Fomos para o hospital, ali nasceu. Olhei ele no berçário. Aí fui no cartório, dei o nome, nem com ela falei. Fui lá, dei o nome. Chegou o dia de vir embora, peguei os dois e levei para casa. Tentando viver a vida comum do lar. Mas não tinha palavra que me edificasse nesta verdade, nessa vontade. Com pouco tempo, querido, o Bruno já andando, já falando, Edmilson decidiu ir embora mais uma vez. Fui para o quarto arrumar minhas malas. Estou arrumando, o Bruno chegou, mala, roupa em cima da cama, ele olhou e falou assim: papai, você vai viajar, papai? Aí papai segura para não chorar, porque sabe a besteira que está fazendo. Aí disse assim: vou, meu filho. Ele não se conteve e disse assim: papai, e você vai demorar, papai? Aí papai fechou a mala do jeito que estava, deu as costas chorando, sabendo da sua ignorância, e disse para ele assim: não sei, meu filho. E fui embora. Largando mulher, largando filho, para viver uma vida de prostituição e de adultério. E fui me envolvendo em tudo que eu achava que era importante para mim. Abandonei mulher, abandonei filho, não tinha pensão, não tinha atenção, não tinha dedicação, não me preocupava com nada acerca do que era Bruno e do que era Déia. Completamente distante de qualquer responsabilidade acerca de família. Vivendo a minha vida sobre os meus interesses. De repente, me divorciei dela. E aí conheci uma pessoa divorciada. E nesse meio caminho, ela já convertida, o Bruno já convertido, a minha mãe convertida, toda a minha família. A minha mãe vinha falar comigo acerca do divórcio e eu dizia: que isso, mãe, eu quero é viver minha vida, que Deus que nada. Mas em qualquer confusão, a primeira coisa que eu falava era: ai meu Deus do céu, me ajuda. E vivendo, e me envolvendo com aquela pessoa. Com aquela pessoa havia interesse. Falava-se acerca da Déia, eu falei: eu não amo mais a Déia. Eu não quero saber dela. O meu filho vinha falar, eu falava: meu filho, eu não amo mais a sua mãe. Eu não quero saber dela. E vivendo isso, e foi crescendo. Querido, mas sempre Deus mostra os sinais do caminho que você está escolhendo. Ou para a morte, ou para a vida. Deus não deixa ser humano nenhum enganado.
Ondaste fosse mon flacotelaste no decóbias. Deus não deixa nenhum de nós enganado. Comecei a desconfiar que havia algum erro. Ela tinha 2 filhos, na mesma idade do Bruno, levava o Bruno para brincar com eles e achava aquilo lindo. Já estou fazendo a família que eu gostaria de ter. E achando aquilo maravilhoso. Mas comecei a desconfiar que alguma coisa de errado estava acontecendo. E fui procurar. E quem procura? E foi justamente o que eu achei. Aquela mulher me traindo com um outro homem. Pode rir. Aproveita. Aproveita. Aí, o que fez Edmilson? Foi para aquela casa pegar as roupas e arrumar e ir embora. Parecia um cigano. Aí fui eu, cheguei lá, estou querendo arrumar e ela, não vai, eu amo você, fica aqui, eu amo você, não vai embora. Eu falei, o quê? Você me ama e faz o que você fez comigo, olha o dedo. Só que eu esqueci o que eu fiz com a Deia. Mas lembrar o que aquela mulher fez comigo? Eu estava lembrando, mas esqueceu o que eu fiz com a Deia? Querido, isso é o troco. Deus não brinca de ser o que Ele é, não. Deus não passa a mão na cabecinha de vocês, não. E nem na minha. E ela, eu te amo, ela, do Espiritismo. E eu, um católico que não ia à igreja. Ela tinha um pedestal cheio de imagens. Eu falei, se você me ama, joga essas imagens toda fora, porque só serve para atrapalhar nossa vida. Na mesma hora, querido, ela passou a mão e derrubou. Quando ela caiu, junto com a imagem no chão, eu falei, meu Deus do céu, isso não vai prestar. Porque antes eu tive uma experiência com ela, estávamos os dois sozinhos, ela bebendo, eu falei, tu vai passar mal. No que ela passou mal, o diabo se manifestou, querido. E o diabo, através dela, com uma butuca de olho desse tamanho e com a voz grossa, falava assim, vou acabar com você. Eu falava, tu vai acabar nada, rapaz, tu não é maior do que Deus. Eu não sabia o que falava. Não sabia o que poderia acontecer ali. E ele dizendo, vou acabar com você. Eu falei, tu vai acabar nada, rapaz, tu não é maior do que Deus. E o que estava nela fez ela vir para cima de mim, querido. E segurei, e hoje eu sei porque eu segurei. Porque como Deus não permitiu Satanás tocar na vida de Jó, em tudo que era dele, mas na vida dele não, assim Deus teve graça e misericórdia de mim e não me deixou ser tocado por Satanás. Aquele demônio brabo foi embora e ela me pediu um copo de água. Aí eu fui lá, quando eu voltei ela estava sentada na cama com a cabeça baixa, balançando. Eu falando assim, ah, meu Deus, isso não vai prestar, porque era outro demônio. Só que esse demônio falava em voz mansa. E ela de cabeça baixa, no que estava nela, de cabeça baixa, falando assim, em você eu não posso tocar, porque aquele lá de cima tem uma obra na tua vida. E o Senhor te trouxe aqui porque Ele tem algo a realizar contigo e na tua vida e na tua família. Ei, querido, o Senhor nos levantou como profeta acerca de família para dizer, Deus não está na questão do divórcio, mas Deus é um Deus de restauração e reconciliação. É para a glória do Senhor, pode ser melhor. Se é para a glória dele, pode ser melhor. Aí, querido, quando ela caiu, eu falei, agora ele vai vir com tudo. Botei uma Bíblia que eu ganhei do lado, rezava o Pai Nosso, a mão na cabeça e dizia, meu Deus do céu, me ajuda, meu Deus do céu, me ajuda. Era o que eu sabia fazer. Aí ela acordou chorando e dizendo assim, vamos lá na casa daquela tua irmã. Eu falei, que irmã? Aquela tua irmã que é crente. Eu falei, tá bom, deixa eu ligar para lá. Sabe por quê, querido? A minha mãe agora era um general de Cristo, como é ainda hoje.
E ela disse para mim, se tu tá pensando que tu vai vir aqui com uma dessas sem vergonha, eu quebro você e quebro ela de pau, porque quem é minha nora é a Déia. Não tinha conversa fiada, querida. A minha irmã estava lá, me atendeu, aí eu liguei para lá, minha irmã disse assim, mano, aqui em casa você pode vir, mas lá na mamãe não. Eu falei, tá bom, e fomos. Chegamos lá, minha irmã orientando, vocês têm que aceitar Jesus, falando comigo e com aquela pessoa, vocês têm que ter um encontro com ele, estar numa igreja, servir ao Jesus. Até aí o papo estava bom, aí ela disse assim, vocês dois não podem estar juntos. Aí eu falei assim, não pode estar junto por quê? Porque você é casado com a Déia e ela é casado com o marido dela. Eu falei assim, eu sou divorciado. Essa assim, para Deus, o que ele uniu, não separe o homem. Aleluia, glória a Deus. A gente não gostou disso. Pegamos a nossa malinha e fomos embora. E por misericórdia nós fomos para a igreja. E dentro de uma igreja nós levantamos a mão para Jesus, que levantar a mão para Jesus não é difícil, querido. Quando você não faz, alguém te ajuda e levanta e ainda te leva lá na frente. Agora, se converter ao Senhor é que é o problema, que tu tem que mudar de vida. Tu tem que ser outra criatura, tu tem que ser aquilo que você não é. Tem que ser, porque tem que ser a imagem e semelhança dele. Aleluia. Mas nós fomos e nos convencemos, sabe por quê, querido? Porque eu queria me casar com ela. E hoje se realiza casamento. Não estou aqui para questionar isso. E assim nós nos casamos. E entrei naquela igreja e me casei. E que escolha, querido. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, fala acerca da escolha. E no versículo 24, no 13 e 14, fala entre a porta estreita e a porta larga. No versículo 24 e 25, fala em o você ouvir e praticá-la, e o não praticá-la. Você escolhe. E fui, e vivendo aquele casamento, achando que era o melhor para mim. Mas só que Deus não se deixa enganar. Querido, a minha escolha foi uma escolha de deserto. Porque eu vivi um inferno dentro daquela vida, dentro daquele casamento. Tinha dias que eu não dormia porque eu não sabia se iria acordar. Sabe por quê, querido? O que que diz você? Diante de um sacerdote, diante de um juiz, você ali, com aquela que você escolheu, não foi Deus, você escolheu e Deus aprovou. Você fala diante dele, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, e até que só a morte pode separar. E quando nós entramos numa questão de divórcio e assina esta carta, quebrando um pacto, uma aliança que foi feita diante do juiz que é Deus, o advogado que é Jesus e a testemunha que é o Espírito Santo, ei, querido, nós estaremos dando legalidade da morte andar ao nosso lado. E foi o que aconteceu. Um dia eu cheguei naquela casa, e ali estava, e aquela mulher falando, e eu já não aguentava mais, querido. Ela falou desde o momento que eu cheguei, ao sentar na mesa para comer, ao tomar banho, ao deitar, e aquela mulher falando, todo o direito que toda mulher tem de falar 6.000 palavras por dia, ela estava falando, e eu acho que multiplicou, foi para 12.000, e falando. Querido, aí uma voz falou no meu ouvido assim, pega o travesseiro, sufoca ela, quando ela parar de bater as pernas, ela morreu. Você está rindo, querido? Eu estou te dizendo o que eu escutei aqui. Falou a segunda vez, eu não esperei a terceira, peguei o travesseiro, querido, e fui me levantando, eu ia matar aquela mulher. Eu não sei como aquele travesseiro saiu da minha mão, mas hoje eu sei que foi o Senhor que tirou.
Quando eu me vi, eu estava lá fora, na varanda, com a mão na cabeça, dizendo: meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E comecei a subir monte, jejuar e orar, e subir monte, jejuando e orando: Senhor, me ajuda, me ajuda. E dentro do ônibus, chorando e pedindo: Senhor, fala comigo, fala comigo. E dentro do ônibus o Senhor falou assim: eu ouvi aqui como vocês estão me ouvindo aí. Não foi no coração não, querido. Entrou no coração, mas veio pelo ouvido. Uma voz que dizia assim: sai tu daquele lugar, senão tu e aquela vai descer a cova. E eu achei que aquilo era coisa da minha cabeça e continuei pedindo a Deus para falar comigo. E Deus, por misericórdia, falou, querido, assim: homem, sou eu, o teu Senhor, que falo contigo. Sai tu hoje daquele lugar, senão tu e aquela desce a cova. Ei, querido, a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Entrei ali e disse a ela: estou indo embora. Não vai, não vai. Eu falei: ninguém me segura aqui, estou indo embora. Comecei a arrumar minhas roupas, arrumei tudo e fui embora aqui. Morando sozinho, Deus não se deixa escarnecer. Quem já ouviu falar que a mãozinha do pai pesa? Aí a gente diz assim: Senhor, pesa nela, pesa em mim, mas no nosso filho não. E ela diz assim: Senhor, por cima dele tu passa um rolo compressor e toca na minha vida, mas no nosso filho não. E eu pergunto a você, querido, quem somos nós, e vasticou flamim pra Sérgia, para dar ordem ao Todo-Poderoso? Quem somos nós? Como já foi dito a cada um de vocês aqui ontem, acerca de Êxodo capítulo 20, versículo 5, que fala: eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Veja bem, zeloso, e por zelo ele diz que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E se vocês estão me vendo aqui hoje, é porque Deus decidiu visitar aquilo que nós tanto amávamos. Foi o nosso filho. No dia 3 de janeiro de 1998, a mesma irmã que eu fui a ela visitá-la, ela me ligando e dizendo: mano, vem para cá depressa. Vem para cá, mano, depressa. O que está acontecendo? Vem agora, mano, depressa. O que é? Vem que o Bruno sofreu um acidente na porta de casa. Eu trabalhava lá no Meia. Querido, 17 quilômetros de lágrimas e súplica de misericórdia até na Pavuna, chorando, chorando e soluçando, querido, até que eu cheguei no local, uma quantidade de pessoas como vocês. Parei o carro, não tinha forças para caminhar e fui devagarinho, e as pessoas dizendo: deixa ele passar, que é o pai dele, e fazendo aquela via crucial, porque eu não sabia o que estava acontecendo, até que daqui para este amado que está ali filmando, todos abriram. Quando eu olhei, meu filho em cima daquela maca, todo sujo de sangue. Ali eu parei, porque eu não tive forças para ir até ele. Até que todos abriram, e ele me viu, estendendo a sua mão, dizendo: pode vir, pai, que está tudo bem. Como, querido, está tudo bem? O teu filho que tu amas, Deus visitou e permitiu ele estar ali todo ensanguentado. Ali Deus começou a transformar o Edmilson. E hoje, por graça e misericórdia, Deus tem me transformado todos os dias. Todos os dias o Senhor tem me feito viver uma nova experiência com Ele. Cuide do que você tem, querido. Porque se você escolheu, é muito precioso para estar contigo. Aqui está uma transformação. Mas nessa história não existiu só a transformação. Existiu uma palavra que é preciosa dentro da vida de duas pessoas,
que desejam viver uma história de amor, que é uma palavra tão pequenina, mas poderosa, que é o perdão. E a Déia, ela é especialista com Deus para falar sobre isso. E ela vai estar falando para vocês em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. E os planos de Deus para a nossa vida, o inimigo não vai mudar. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. E Deus tinha planos para a minha vida. Deus tinha planos para o meu casamento. Deus tinha planos para o meu filho. Assim como Ele tem para a família de vocês. E como Ele diz, quando você não conhece a Deus, você vai levando uma vida de qualquer jeito, mas você sabe que existe um Deus. E na hora do aperto você corre para Deus. A minha sogra já tinha se convertido ao Senhor. Eu tinha voltado para a casa dos meus pais com meu filho, com um bebê. Eu tinha o apoio deles, a ajuda deles, o apoio da família dele, que a minha sogra é uma mãe para mim. E ela falou para mim, vamos lá na igreja e vamos orar, porque Deus vai mudar essa história. E eu comecei timidamente a ir na igreja. E comecei a visitar a igreja com ela. E lá naquela igreja, então, eu conheci uma terceira família. A primeira igreja batista da Pavuna. E aquela igreja começou a orar por mim. E todo mundo começou a orar por mim. E a minha sogra, onde ela chegava, ela pedia, ora para o meu filho voltar para casa. Ora para o meu filho voltar para casa. E eu dizia, sogra, você é muito pidona. E ela dizia, mas a gente tem que pedir. Aí depois também que eu aprendi a pedir, ninguém me segurou. Eu virei uma pidona. E eu sabia que eu podia pedir a um Pai todo-poderoso. Eu não estava pedindo a homens, eu estava pedindo ao meu Deus para mudar a minha história. Se tem algo na vida de vocês que vocês querem mudar, peça ao seu Deus. E eu comecei a frequentar, comecei a ir mais vezes e me converti ao Senhor também, eu e meu filho. E íamos todos os domingos e quartas-feiras e nós íamos para a igreja e começamos a aprender de Deus e a confiar em Deus e a esperar que Deus fosse mudar a nossa história, que Deus ia transformar tudo. Só que o tempo começa a passar e você não vê nada acontecendo. Mas você tem que crer de que Deus vai mudar a sua história. E lá naquela igreja, e na casa dos amigos, aqueles cultos na casa dos amigos. E eu comecei então a pedir a Deus. Já que eu virei pidona, eu comecei a pedir a Deus também. Falei, Senhor, primeira coisa, eu quero mudar de vida, eu não quero mais trabalhar com isso. Eu quero cuidar do meu filho, eu quero viver para o meu filho. E eu quero que ele não se decepcione comigo. E eu fui falando para Deus o que eu queria. Eu queria ser uma super mãe, gente. Eu estava com compromisso de ser mãe, de ser pai, de ser tudo. E Deus abriu então as portas de uma empresa para eu trabalhar. Mesmo eu não tendo experiência profissional. Porque desde de adolescente que eu era metida com isso, com desfile de moda, com concurso de Miss. E a minha vida era assim, televisão, alguma coisa. E eu disse, mas eu não quero mais isso para a minha vida. E Deus abriu as portas de uma empresa para eu trabalhar. E essa empresa me pagava um salário que dava para eu me sustentar, a mim e meu filho. Ela me dava o melhor plano de saúde do país para mim e para o meu filho. Acha pouco? Essa empresa pagava a escola do meu filho. A escola que eu escolhesse colocá-lo, independente do valor, o reembolso era 100%. Ele pode estudar em boas escolas. Esse mesmo Deus está aqui nesta manhã, pronto a abençoar a sua família, os seus filhos. E eu tocava a minha vida. Também eu trabalhava muito. Eu saía de manhã, chegava de noite, minha sogra cuidava do meu filho para mim.
E eu trabalhava, e meus sábados e domingos era para o meu filho, e férias no trabalho junto com férias de escola, para que a gente pudesse viajar junto, para que a gente pudesse fazer tudo junto. E ele foi se tornando o meu amigo de todas as horas. Tudo era em função dele, tudo era em função dele. Passado alguns anos naquela empresa, Deus mais uma vez me honrava naquele lugar. Existia uma vaga para uma promoção muito boa. Era melhor salário, era um monte de benefícios. Só que essa vaga, olha o que Deus fez. Era uma vaga de nível superior. Eu não tinha nível superior, mas eu tinha sido escolhida para ocupar essa vaga. Só que a minha gerente falou para mim, eu briguei por você. A vaga é sua, mas você tem que voltar a estudar amanhã. Eu falei, como? É pegar ou largar. E eu voltei a estudar. Agora eu saía de casa às 6 horas da manhã e retornava às 11 horas da noite. Só via meu filho de manhã. A gente tomava café da manhã juntos. Eu ia para o trabalho e ele ia para a escola. E quando eu chegava da faculdade, ele já estava dormindo. Mas meu sábado e meu domingo, meus feriados e minhas férias eram para ele. E por causa da faculdade, eu não pude mais ir aos cultos durante a semana, na casa dos amigos, na igreja, mas a minha sogra ia e levava meu filho. E um dia, quando eu cheguei da faculdade, ele estava acordado. E ele foi dizendo para mim, mãe, não briga comigo porque eu estou acordado. Eu estava esperando você chegar. E eu disse, o que aconteceu? Eu fui no culto na casa do tio Mai. E hoje, mãe, lá no culto na casa do tio Mai, Deus falou comigo. E eu disse, Deus falou contigo? Ele disse, Deus usou o Gu. O Bruno estava com 7 anos e o Gu tinha 7 anos. Deus usou o Gu. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. E Deus, através do Gu, fez uma promessa para o meu filho. E ele segurou aquela promessa de Deus. Mãe, hoje Deus falou comigo que meu pai vai voltar para casa. E aquelas irmãs orando lá em casa. E quando elas começaram a orar na minha casa, elas diziam para mim, fica tu na posição que Deus te quer. E eu dizia, meu Deus, mas que posição é essa? O que é isso? E oravam, e fica tu na posição que Deus te quer. Só que os anos iam passando. Os anos iam passando e você não via mudança nenhuma da parte dele. Cada vez mais distante, cada vez fazendo mais bobagem na vida dele. E Deus, fica tu na posição que Deus te quer. Hoje eu sei que para nós alcançarmos as nossas vitórias, nós temos que estar na posição que Deus nos quer. E cada um de nós sabemos a posição que Deus quer da nossa vida. E eu ia ali, também minha vida passou a ser isso. Fica tu na posição que Deus te quer e meu pai vai voltar para casa. Fica tu na posição que Deus te quer e meu pai vai voltar para casa. Não era nem para a direita nem para a esquerda. Fica tu na posição que Deus te quer. E eu continuava estudando, continuava trabalhando, cuidando do meu filho, e ele agarrado naquela promessa de Deus, e meu pai vai voltar para casa, e tudo ao contrário, mas ele cria nisso. E um dia alguém chega para mim e diz assim, vocês lá naquela igreja estão fazendo uma lavagem cerebral no Bruno. Estão fazendo ele acreditar numa coisa que nunca mais vai acontecer e você sabe disso. E se lá na frente o Bruno tiver problemas sérios, a culpa é sua. E eu desmontei. Porque tudo que eu fazia na minha vida era para o meu filho ser feliz. E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com o meu filho? E se ele tiver mesmo um problema? E eu chamei o Bruno para conversar.
e disse para ele: filho, vamos embora daqui. Ele disse: mãe, Deus falou que meu pai vai voltar para casa. Se eu não estiver aqui, onde ele vai me achar? Aleluia. Aleluias. A nossa fé hoje, a gente está deixando de conquistar as coisas que Deus sonhou para nós, os projetos de Deus para a nossa vida, porque a gente não quer esperar nada. Quando Deus promete algo na nossa vida, a gente quer na nossa vida amanhã. Mas o tempo é do Senhor. E fica tu na posição que Deus te quer. E eu falei, então tá bom, não está mais aqui quem falou. Tive que ficar com vergonha de ouvir isso de uma criança. Que Deus é esse que você serve, mãe? E a nossa vida continuou, Bruno agora já um adolescente. Mas fica tu na posição que Deus te quer. E naquele sábado, primeiro dia de novas férias, nós estávamos com tudo planejado para as nossas férias. E ele disse assim: mãe, eu vou jogar bola. E foi para as quadras de futebol que tem em frente à nossa casa. E começou a cair uma chuva fininha. E eu já saí então e fui ver se ele já tinha saído da chuva. Mãe é tudo igual, né? Assim, choveu, você já vai com guarda-chuva, bota, casaco. E eu fui lá para ver se ele tinha saído da chuva. E quando eu cheguei, o muro fica no alto, e eu cheguei e fiquei ali no muro esperando por ele. E estava ali esperando. A minha cunhada chegou, ficou do meu lado. Estávamos ali, mesmo com a chuvinha caindo, todo mundo conversando ali. E, de repente, nós olhamos para a pista e percebemos que tinha alguma coisa estranha acontecendo. E vimos que um carro, então, tinha perdido o controle naquele asfalto molhado. E aquele carro começou a girar na pista, rodar. E aquele motorista não segurava mais aquele carro. E a gente apreensivo, gritando com as crianças, todo mundo olhando, todo mundo. E, em um determinado momento, esse carro subiu pela calçada. E quando o Bruno estava com a mão no portão de casa, esse carro pegou o meu filho também. E jogou ele para cima, para os lados, para cima, para baixo. E eu pude assistir como quem assiste uma peça sentada num camarote. E todo mundo correu para a rua. E eu voltei para dentro da minha casa. E eu dizia: meu Deus, não, meu Deus, não, meu Deus, não. Você se esqueceu de mim, você fez promessa para mim. E você se esqueceu de mim, eu quero morrer também. Eu só queria morrer. E eu dizia: o que vai ser da minha vida agora? Mas Deus é fiel. O que você não está entendendo hoje na sua vida, você vai entender depois, diz a palavra de Deus. Se tem algo hoje aqui que você não está entendendo, pode ter certeza que você não vai sair daqui sem resposta de Deus. E Deus não ia deixar que meu filho partisse porque Ele tinha promessa para nós dois. E Ele está aqui. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus
diante dos meus olhos. Você crê nisso? Você crê que Deus pode mudar a tua sorte? Você crê que Deus cumpre as promessas que Ele faz? Glórias a Deus. Vocês estão vendo aqui a promessa de Deus. Promessa feita, promessa cumprida. E o que Deus fez na nossa vida não é exclusividade para nós. O que Deus fez nas nossas vidas não é uma exclusividade minha. O mesmo Deus que operou milagres no passado, opera milagres hoje. E vai operar eternamente, porque Ele é Deus. E enquanto houver vida, a esperança no Senhor. Se Ele te fez uma promessa, aguarda, confia, espera, descansa no Senhor. Fica na posição que Deus te quer. Porque hoje nós até ouvimos assim: você não vai morrer sem ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Isso é uma verdade, sim. É uma verdade. Só que para isso acontecer, você tem que estar na posição que Deus tem te chamado para estar. Aleluia. Você tem que honrar o compromisso que você fez diante do Senhor, com esta que está do seu lado, com este que está do seu lado, para alcançar as promessas do Senhor. Para não morrer sem ver as promessas se cumprir, você tem que estar na posição que Deus te quer. Se assim você fizer, tenha certeza, você vai alcançar. Você vai alcançar. Porque como minha mãe já falou aqui, a fé ela move montanhas. A fé ela faz o impossível. A fé no nosso Senhor move o impossível da tua vida. Eu tinha só 7 anos de idade quando eu recebi aquela promessa. E como já foi falado aqui, muitos olham e isso é apenas um amiguinho confortando outro amiguinho, porque sabe que o pai não está lá. Não. Deus usa um recém-nascido, se Ele quiser, para falar com o médico quando tirar ele do ventre de sua mãe. Você crê nisso? Eu creio. Quanto mais usar uma criança de 7 anos. Já tem consciência perfeita, já sabe falar, já entende muita coisa. E aquela criança entendeu a voz do Senhor e veio trazer até a mim aquilo que Deus tinha falado. É fácil? Não foi fácil. Ouvi, como minha mãe falou, ele vai ter problemas. Ouvi este homem falar: eu não amo mais a sua mãe. Não tem jeito, não adianta. E os anos irem se passando e você, Senhor, e a promessa, e a promessa, e a promessa. E a promessa, e o tempo vai se passando, vai se passando. E o teu pai te apresenta uma namorada. O tempo passa, ele te apresenta outra. O tempo passa mais um pouco. E ele fala: vou me casar com outra pessoa. E como é que você fica nessa hora? Como é que você fica no momento em que parece que a promessa está escapando de você? Os anos estão se passando e parece que nada muda. Parece que nada acontece. Você ora, você clama, você busca e parece que nada acontece. Parece que Deus não está te ouvindo mais. O que você faz? Eu continuei confiando no Senhor. Eu falei: Senhor, se foi o Senhor que me prometeu, isso vai acontecer. Não importa as circunstâncias, não importa o tempo que se passe, eu vou esperar no Senhor. A minha mãe pode desistir, todos à minha volta podem desistir, mas eu não vou desistir. Eu vou continuar confiando, porque o Senhor que me prometeu e o Senhor vai cumprir. E eu gosto de cantar assim: sei que é difícil crer que sim,
Se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Agora eu quero que você traga isso para você. Coloca a mão no teu coração. A outra você segura a mão do seu cônjuge aí. E uma no coração e outra na mão do seu cônjuge. E você vai declarar junto com ele: bendita será a minha casa, benditos serão os meus filhos, bendito será tudo que há na minha família, tudo aquilo que Deus me deu, bendito será. E Deus vai engrandecer o meu nome em meio às lutas. Deus vai envergonhar aqueles que querem me ver envergonhados. Deus vai derrubar as muralhas, Deus vai derrubar as barreiras, e Deus vai exaltar o teu nome, a tua família nesta terra. Cante comigo. Bendita será a minha casa, minha casa. Declare: benditos serão meus filhos, e Deus engrandecerá meu nome. Diga mais uma vez: bendita. Bendita será a minha casa. Declare: oh, benditos serão meus filhos, e Deus engrandecerá meu nome. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nessa verdade? Glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor, porque Deus vai abençoar a tua casa, a tua família, os teus filhos serão abençoados, tudo que há na tua casa será bendito e abençoado pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. E para a honra e glória do Senhor, né? Nós vencemos. E ele continuou ali. Nós fomos para o hospital com ele. E quando eu desci, que eu saí daquele estado de choque, que alguém me tirou dali e disse: você precisa socorrer o seu filho, a ambulância já chegou. E eu desci, então ele já estava lá. Eu não tinha me lembrado dele ainda, mas alguém já tinha ligado para ele. E a gente olhou um para o outro e a gente não trocava nenhuma palavra. Por que não? Porque não é você, porque não sou eu, porque é nosso filho que está aí. E entramos naquela ambulância e fomos para um hospital, e de um hospital para outro hospital, e a suspeita de traumatismo craniano, e a suspeita disso, e a suspeita daquilo, e tiraram o nosso filho da nossa presença. E a gente só ouvia pelo alto-falante os chamados de emergência, e a gente sabia que era para ele. E a gente começou a andar dentro daquele hospital, de um lado para o outro, de um lado para o outro, sem trocar uma palavra um com o outro. Eu sentia uma dor física. O meu corpo doía todo. Os ferimentos do meu filho doíam em mim. Mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aquela noite passou, e os médicos nos chamaram e disseram: pai, mãe, o filho de vocês não corre mais risco de morte. Mas passamos uma semana no hospital com ele. E ele muito machucado. Mas para a honra e glória do Senhor, ele não tinha nenhum osso quebrado, gente. E viemos embora. Passou uma semana, o médico disse: pode ir embora. Com muitos cuidados, ele não pode andar. Ele tem que ser carregado no colo. Ele não pode botar essa perna no chão de jeito nenhum. E ele foi buscar a gente no hospital. E nesse período a gente não conversava nada sobre a gente, só sobre o Bruno. E quando liguei para a avó e disse: vó, prepara tudo, nós estamos voltando para casa. E quando nós chegamos, o quarto dele estava cheio de gente. Os amigos, os primos. E deitamos ele ali naquela cama. E eu me lembrei do que o médico falou para mim: carrega ele no colo. Eu posso, gente?
E ele estava lá no quarto comigo e eu falei para ele, você podia me ajudar? O médico disse que tem que ser tudo no colo, para dar banho, comida e tudo. E ele, na mesma hora, disse para mim, eu vou te ajudar. Pode deixar. Ele disse que eu dei uma cantada nele. Eu não estava nem em condição disso, gente. Mas ele prometeu e cumpriu. E todos os dias ele passava lá para me ajudar com banho, com tudo, ia trabalhar e voltava e me ajudando, e a minha família me ajudando. E Bruno começou a melhorar aos pouquinhos. Ficou de pé com a ajuda de uma muleta. E aquelas irmãs agora que oraram por mim, para eu ficar na posição que Deus queria, não orava mais por mim. Agora era para o Bruno. Me abandonaram. Agora é para o Bruno ficar bom. A gente veio orar por Bruno. A gente veio orar pelo Bruno. Tem irmãs de oração na igreja de vocês? Tem. Se pendurem no pescoço delas. Elas não desistem, não. Ou é por um, ou é pelo outro, mas elas estão lá. Estão lá. E Bruno foi melhorando. Bruno foi melhorando. E chegou o dia do aniversário dele. E ele disse para mim, mãe, esse ano eu não posso fazer o que eu faço nos meus aniversários. Mas um grande culto para o meu Deus eu quero dar. Ele disse para mim, eu tenho motivo de sobra esse ano, mãe, eu estou vivo. E preparamos aquele culto, né, filho? Verdade. Ali, no dia 10 de fevereiro de 98, o acidente foi no dia 3 de janeiro desse mesmo ano. E ali, um mês depois, praticamente, completando 17 anos de idade. Como minha mãe falou, eu tenho até alguns coloridos aí misturados aí no meio, que são mais próximos, sabe um pouquinho como é que são as festas, né? A gente começa e faz quase igual festa judaica. Vai embora dias e dias de festa. E sempre começa com futebol, depois churrasco, depois o culto e depois bolo, né? Vigília. Mas realmente eu não tinha condições de tantas coisas, ainda estava me recuperando, embora, como minha mãe falou, sem risco de vida, sem ter nenhum osso quebrado, mas a perna ficou muito inchada, então precisava de cuidados. Mas o culto não tinha como deixar de fazer. Não tinha como, porque, como eu falei, havia vida, havia esperança de que algo iria acontecer. E nós estávamos ali no quintal, então, celebrando este culto em gratidão ao meu aniversário. Lá em casa, né, onde eles moravam, porque quando eu casei eu botei eles para correr e fiquei com a casa. Né, e eles foram embora, deixaram a casa para mim, glória a Deus. Amém. E tem um corredor, né, para se chegar ao fundo, onde é a minha casa, nos fundos. E entre as casas, quintal, nós estávamos ali. Quando eu tinha 7 anos que eu recebi a promessa, Deus falou assim para mim: Bruno, Deus manda te dizer, eu vejo o seu pai entrando pelo corredor da sua casa com 2 malas nas mãos, pedindo perdão a vocês e voltando a morar com vocês naquele lugar. Assim foi feita a promessa para mim. E ali eu estava, então, naquele culto, assentado, sentei de uma forma que como eu não podia me movimentar muito, eu observava o corredor, de todo mundo que ia chegando, eu via os amigos chegando, e aí já tinha chegado muita gente, o culto já estava acontecendo. Quando de repente eu percebi a presença de mais alguém chegando. Aí quando eu olhei, era esse homem aqui. E ele veio com 2 malas nas mãos, passando por aquele corredor. Ele veio andando. E eu confesso que na hora você fica assim, o que está acontecendo? Até para lembrar, é meio difícil, mas ele veio, parou atrás de mim, interrompeu o culto, e pediu a palavra, falou algumas coisas, e no final falou assim: eu gostaria de pedir perdão à minha esposa, perdão ao meu filho, perdão a toda a minha família, e se vocês aceitarem esse perdão, eu quero estar voltando para cá hoje. Glória a Deus!
A glória é do Senhor. A glória é do Senhor. Aleluia. A glória é do Senhor. Eu recebi a promessa com 7 anos de idade. E de presente de aniversário de 17 anos, 10 anos depois, Deus fez o que Ele havia falado que ia fazer, exatamente como falou comigo que seria. Ninguém me contou não, eu vi. Por isso que eu canto. Tua sorte Ele mudará diante dos teus olhos. Vai ser assim. Por isso que eu canto isso. Ninguém vai te contar não, querido. Você vai ver a promessa se cumprir na sua vida com seus próprios olhos. Glória a Deus. O que Deus tem para você é para você. Não é para fazer e para alguém vir te contar que Ele fez, não. É para você ver. Se Ele te fez a promessa, Ele vai cumprir e você vai ver. Tem presente de aniversário melhor? Não lembro nem o que eu ganhei mais naquele dia, pastor. Só lembro desse. Né? E foi maravilhoso, é claro. A gente até brinca nos testemunhos, a gente fala assim, que eu e minha mãe paramos. Peraí, tem que ver, perdoa. Muito tempo, 18 anos, se largou, 10 anos esperando. Querido, isso não existia, claro. Desde que a promessa entrou no meu coração, perdão já estava liberado. Aleluia. Perdão já estava liberado. A partir do momento que Deus falou, vou fazer, o perdão já estava liberado. Porque senão Deus não ia agir na minha vida. Deus não ia agir em nosso favor, favor da minha mãe, favor da vida dele. Vocês ouviram aqui. Ele não nasceu como eu, praticamente, num lar evangélico. Teve que passar por alguns processos para que Deus trouxesse e ele estivesse aqui hoje. Consagrado pastor, o que alegra muito meu coração. Ver os meus pais sendo consagrados a pastores, estar à frente de uma obra como essa, eu nunca imaginava. Você não consegue imaginar que tem aquela palavra, nem olhos viram, nem ouvidos, é por aí. Você pode imaginar alguma coisinha. Porque você tem a promessa, eu sabia que ele ia voltar para casa. Mas olha o que virou. Olha o que Deus fez. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor. O MIAF existe hoje porque começou essa obra aqui lá em casa. A gente não sabia disso. Mas Deus fez isso. E não vai parar por aqui. Aleluia. Tem muito mais. Nós todos juntos vamos fazer muito mais por muitas famílias. Aleluia. Tenha certeza disso. E depois disso, é claro, havia ainda alguns detalhes para se acertar. Havia um divórcio para cancelar. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Vai namorar de novo. Isso, eu fui pedido em casamento de novo, né? Então a gente começou a namorar. Começamos a namorar um pouquinho. E duro. A gente estava duro. Durinho. Mas namorando. A gente ia ao shopping, andava de mão dada, tomava um sorvetinho. E começamos a namorar. Só que existia um divórcio dele comigo e um divórcio dele agora com a outra mulher. Homem para gostar de casar. E aí a gente resolveu casar de novo. E fomos no cartório. E foi uma confusão para explicar. Que ele queria cancelar o divórcio dele comigo e dar entrada no casamento comigo de novo. E foi aquela confusão, mas eles entenderam. E a gente se casou de novo. Nós nos preparamos para casar. E mais uma vez, né, filho? Aí o Bruno a gente começou a falar em casamento, começou a marcar lá a igreja e tudo, e Bruno começou com uma história, todo dia ele ia para a igreja. Todo dia ele ia para a igreja. Aí eu, filho, toda hora você vai para a igreja. Mãe, eu estou ensaiando. Eu digo, mas que ensaio? Até hoje é assim, né? Os ensaios lá não acabam, não.
Aí eu estou ensaiando. Eu digo, mas toda hora você vai para a igreja ensaiar? E ele disse, vou. E marcamos lá o dia do casamento, e os amigos, a família e tudo. E ele nos aprontou uma no dia do casamento, né, filho? Aquele dia, para mim, com certeza, a minha mãe até brinca às vezes, o dia do pinto no lixo. Né? Tem quando fala essa expressão, pinto no lixo, está todo feliz. Ela brinca assim comigo porque já havia, o dia 10 de fevereiro, para mim, de 98, já havia sido marcado de maneira tremenda. Mas ter a honra dada pelo Senhor, porque, como eu falei, é o Senhor que exalta, é o Senhor que honra. Ter a honra de levar minha mãe no altar para o meu pai, para eles se casarem de novo, propaganda crédito não tem preço. Essa honra que o Senhor me deu, com certeza vocês imaginem como meu coração estava naquele dia. Um pouquinho antes disso, como ela falou, quando eles estavam falando de casamento, então no meu coração brotou algo especial. Eu falei assim, eu tenho que fazer algo especial. Senhor, eu quero te agradecer de maneira especial. Me ajuda. Tem aquela pergunta que você faz para as pessoas quando faz um favor, a pessoa agradece. Oh, como eu posso te agradecer? Foi mais ou menos isso que eu fiz com o Senhor. Senhor, eu quero te agradecer. Mas tem que ser algo especial. O agradecimento é para ti, mas eu quero algo especial. Me ajuda. De madrugada, falando com o Senhor, eu comecei a escrever um agradecimento. E ali Deus me surpreendeu com mais um chamado, com mais um dom, que foi de escrever canções. Naquele dia eu escrevi minha primeira canção. Quando eu vi, eu escrevi e fiquei olhando para o papel e imaginando, vou ler, vou declamar, vou fazer uma poesia, não sei. Eu fiquei lendo, olhando, de repente eu comecei a cantar aquilo. E comecei a cantar de maneira que na minha mente, todos os instrumentos, como é que ia ser, aquele mistério. E no dia seguinte, aí eu comecei, mas eu tenho que ir para a igreja ensaiar. Porque a preocupação é, eu vou esquecer. Vocês me veem com o violão pendurado aqui, naquela época, passava longe da minha cabeça tocar violão. Estava começando o chamado ministerial para o lado do louvor. E o casamento foi no dia 5 de maio de 2001. Eu tinha 20 anos. Estava ali entendendo ainda esse chamado para a minha vida no louvor. Então, na minha cabeça, cantar, escrever música, compor, escrever partitura. Corri para a igreja no dia seguinte. Na época ainda o grupo de adolescentes, que era o grupo que, embora tivesse 20 anos, mas eu ainda tinha mais contato com eles. E... Pequeno Bob. Então eu pedi ajuda. Falei assim, ó, pessoal, eu escrevi isso aqui. Vocês que sabem escrever essas bolinhas pretas, esse negócio, me ajuda aí. Eles me ajudaram, fizeram a canção. Eles, mas o que é isso, Bruno? Eu falei assim, ó, no dia 5 de maio de 2001, vocês têm uma missão. Vocês têm que vir aqui na igreja, vocês vão cantar essa música comigo. Eu fiz uma surpresa para meus pais. Então, vocês vão tocar essa música comigo aqui no casamento deles. Eles ficaram todos felizes e nós preparamos. Então, eu não menti. Eu ia ensaiar todo dia. Eu só não falava o que eu ia ensaiar. Mas eu ia ensaiar. Vamos lá, vamos ensaiar. E ensaiamos e preparamos. Chegou o dia do casamento. Toda aquela alegria o Louvarte, que é o grupo de dança, né, que a minha esposa faz parte, preparou uma coreografia, fez um corredor lindo para eu passar com a minha mãe. A gente ia passando, o véu ia se abrindo assim, elas iam abrindo. Lindo. Deixei para o papai. Falei assim, recebe aí, varão, tua bênção. Tanto tempo. Deixei ela no altar, o pastor então celebrou ali o casamento. E no momento das alianças, vamos à entrada das alianças. O que vocês naturalmente aí iam fazer? Olhar lá para trás, né? Vai entrar a daminha com aquele negocinho. Aí levanta o damão de quase 2 metros de altura, dali. Eu estava sentado no banco da frente. Levantei, peguei as alianças que estavam no meu bolso, eles não sabiam. O pastor me cedeu o púlpito, o altar. E aí eu falei, mãe, pai, agora vocês vão saber o motivo de tanto ensaio,
durante esses dias que se passaram aí, né, Deus me deu um agradecimento em forma de louvor e eu quero cantar este louvor em agradecimento a Deus para vocês. Então pode ministrar? Então, pode ministrar depois, mas então vamos ministrar este louvor. E esse louvor foi algo assim, realmente muito especial do Senhor. Eu aqui no altar, meus pais à frente, eu peguei as alianças, elevei aos céus e cantei este agradecimento ao Senhor. Rei Jesus, estou aqui para lhe agradecer. Neste dia tu se faz fiel, eis aqui as alianças de uma união a qual tu sempre quis. O inimigo tentou destruir, mas não consegui. Te sou, prometeste esta bênção, em ti somente confiei e esperei. Maravilhoso Rei, os pais unidos outra vez, pois esta é a sua lei. O que Deus uniu, o homem jamais separará. Canto a eles assim, Pai, quantas vezes disse que não amava mais, e hoje está aqui neste altar, recebendo a bênção que Deus tem para te dar. Chorou, muitas vezes também não mais acreditou, mas hoje Deus lhe mostra o quanto Ele é fiel. E eu, feliz demais, estou com meu Jesus. Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Agora, preste bem atenção, querido. Sabe por que essa felicidade? Sabe por que o brotar deste amor para comigo? Sabe por que tudo isto acontecendo e por que você está aqui? Por uma questão. É fácil perdoar? Não é fácil. Existe limite de perdão para vocês? Quero te dizer, se existe, existirá de Deus também para com as suas vidas. Perdão é uma decisão ou é uma emoção? Ei, querido, não viva de emoção, mas viva de decisões, porque decisões mudam trajetórias em suas vidas.
Decida perdoar, porque o Senhor te trouxe aqui hoje. Aleluia. Para que a tua história mude por uma decisão que hoje você precisa tomar. Aleluia. Perdoar é enfrentar a tua própria ira e dizer: eu te perdoo. Sabe por quê? Porque você talvez esteja ferido demais e dizendo: eu vim aqui, mas não tem mais nada para ser feito, mas você mesmo não pode fazer. Mas aquele que te trouxe, ele está te dizendo: perdoe. Aleluia. Perdoe, porque eu faço tudo novo na tua vida. Aleluia. Perdoar, querido, é oferecer amor quando não há motivos para amar. É o que parece. Está te ferindo, está te machucando, está te desprezando. E você diz: não há motivos, mas o Senhor te diz nesta noite: o amor aí está dentro de ti, e eu estou jorrando salafonube com facerga neste lugar, águas que purificam e faz nascer tudo novo. Aleluia. Perdoar é oferecer consolo e libertar o ofensor da culpa. Libere ele. Libere este que tanto te ofende, que talvez tanto te machuque. E Deus vai fazer algo de precioso em tua vida. Porque perdoar é agir como Deus. E não perdoar é se tornar como aquele que feriu você. Perdoar é lançar a semente no solo que nos parece improvável e colher abundância de valores perdidos. Querido, você veio para cá dizendo: não tem mais possibilidade, não existe mais esperança, ele não dá importância nenhuma à minha vida mais, me despreza, não me dá mais um beijo, não me faz um carinho, não me traz flores. Ei, semei nesta terra que tu vai colher abundância de valores perdidos, ainda que te pareça improvável. Perdoar é não cobrar nada ao ofensor. É só o que você faz, só cobra, só cobra, só cobra, só tem cobrança. Querido, não existe uma palavra de elogio para este que talvez não troque a lâmpada que está ali e você espera ele trocar, e faz um ano que esta lâmpada está queimada e esse homem não sobe na escada para trocar. Eu quero te dizer que hoje ele vai trocar. Aleluia. Mas tu precisa perdoar este ofensor. Perdoar é trazer a oportunidade da convivência. Está aqui. Você tem dúvida? Não leve esta dúvida com você, porque, querido, Deus nos trouxe aqui para te mostrar que é possível. Posso te dizer, sabe por que nós íamos para o shopping duro e às vezes não tinha nem dinheiro para comprar um sorvete? E namorando, Deus trouxe-nos para começar tudo de novo. Eu trabalhava numa empresa, num salão, e ela numa empresa ganhava muito bem, e eu também. Saí, fui para uma sociedade. Com 4 meses o Senhor disse assim: sai, porque acabou o tempo de Faraó na tua vida. E eu falei: dá para esperar até o final do mês, pelo menos? Aí o profeta disse assim: eu não posso dizer que Deus está dizendo isso, mas se você quiser. Esperei, saí no final do mês. O que eu tinha investido, perdi, não trouxe dinheiro nenhum. E fiquei 7 anos atendendo o meu cliente em casa. Ia à casa do cliente e começando, tinha semana que eu não atendia um cliente. E Deus providenciava o pão. Até o ímpio me trazia dinheiro dizendo: foi Deus que mandou. Eu falei: foi Deus mesmo, foi Deus que mandou. E me dava o dinheiro na mão e eu dava a ela. E assim ia, querido. E Deus ainda me provava que é muito fácil.
É muito fácil você dizer para ela, eu te amo. E quando ela não está perto de você? As tuas atitudes mostram que tu ama ela? E quando ele não está perto de ti? As tuas atitudes, não precisa nem abrir a boca, notifica que tu ama ele? Querido, eu saía de casa para atender às vezes 6 horas da manhã. E quando eu entrava na porta da casa de uma cliente, que ela abria a porta, querido, aquela mulher não tinha uma roupa, ela tinha um modelador de corpo, vivendo na prostituição, no adultério. Esses olhos só fazia buscar isto que me fazia viver esta vida tão dissoluta. Quando eu olhava aquilo, eu falava, Senhor, eu como homem eu não aguento isto. Mas se tu entrar aqui comigo, Senhor, eu sei que eu poderei suportar. Eu convidava aquele. E a palavra de Deus diz, resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Entrava ali aquela casa, fazia tudo que uma mulher precisava no cabelo, no corpo não, no cabelo. E falando do que Deus fez na minha vida, e saía de dentro daquela casa ouvindo dela toda uma necessidade de um marido, de um homem. Saía dali ileso e vinha para casa. Chegava às vezes 1h da manhã. Qual seria a pergunta? Aonde é que tu estava, não é? Tu está pensando que eu vou te aturar como antes? Não seria essa, meu querido? Mas eu quero dizer de púlpito que não era esta a pergunta. A pergunta era, você já comeu hoje, amor? Você quer que eu faça um lanche para você enquanto você toma banho? E eu preparo um lanchinho para você comer? Eu falei, amor, não fala nem lanche, eu estou com a barriga cheia de tanto comer na casa dos clientes. Era essa, querido, porque houve um perdão verdadeiro. Houve um perdão que veio lá de cima, porque você humanamente não pode fazer isso, mas se tu liberar o coração hoje, deixar o Senhor mover, hoje vai cair a cadeia e as barreiras de Satanás que estava tentando te impedir para que não haja felicidade no teu lar, e eu digo que vai haver. Porque o Senhor me trouxe junto a esta mulher e a este filho como profeta para te dizer, hoje caem as cadeias da falta de perdão. Porque perdoar é renunciar o passado para curar o presente e construir um futuro brilhante. É necessário você perdoar. Porque veja o que faz a falta de perdão. A falta de perdão dá ao diabo uma legalidade para deprimir, oprimir e possuir a pessoa que não libera o perdão. Eu já ouvi relatos, eu e ela, de pessoas por não perdoar, o demônio materializado nas vidas, da pessoa acordar, o demônio puxando ela para o inferno, e ela está toda arranhada nas costas. Não brinque com isso, porque o diabo não brinca de ser o que ele é. Quem não perdoa desenvolve um câncer na alma. A falta de perdão tira o nosso relacionamento com Deus. Quem não perdoa se coloca debaixo da ira de Deus. Quem não perdoa quando precisar de perdão, não terá. Feridas sustentadas pela falta de perdão são portas abertas para demônios. Quem não perdoa faz do seu coração uma vasilha cheia do que o diabo gosta de se alimentar. Querido, aqui tem pastores hoje. Aqui tem intercessores, desde quinta-feira, pela sua vida,
pela nossa vida, para te dizer que você precisa perdoar. E se você hoje decide tomar esta atitude de perdoar, eu quero te convidar a estar aqui e pedir perdão enquanto há tempo, enquanto aquele que te trouxe tratar a tua ferida interior, tratar a tua alma e te dar o refrigério necessário. Tome a posição, porque o Senhor falou comigo que hoje Ele quer esmiuçar o coração engessado e tratar e fazer um coração novo. Então venha que o Senhor hoje te chama para fazer da tua família aquilo que talvez você pensava que não aconteceria.